Olá, você que está na audiência, muito obrigado pelo prestígio. Aqui está no ar mais uma edição do Nossa Unesc. É o programa das boas notícias, das realizações de projetos, pesquisa e extensão da nossa universidade comunitária, que aqui comunica, detalha, esmiuça essas boas notícias para você que nos prestigia diariamente aqui no programa. O Nossa Unesc é uma realização da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Vai lá no graduação.unesc.net, você vai encontrar detalhes sobre o que a Ecocria oferece para você em termos de formação em jornalismo. Olha só, o bate-papo de hoje, a gente já comentou algumas vezes aqui sobre a importância da relação entre pais e filhos, né? E nós vamos trazer uma perspectiva disso, mas a partir de um projeto de extensão, cujo nome é Escola de Pais e Filhos, diálogos entre universidade, escola e comunidade. E aí a gente vai muito além, transcende a essa questão da presença da universidade em um espaço físico, porque esse projeto de extensão pertence ao território Paulo Freire, que é um dos belos projetos de extensão da universidade, mas a gente transcende os muros da Unesc, literalmente, para não só dizer um presente nas comunidades, mas também colocar esse envolvimento por intermédio de projetos como esse, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Em um minuto eu vou dizer quem é a nossa convidada e vamos começar a bater um papo aqui sobre esse projeto de extensão, apresentando mais essa iniciativa da Unesc. Continue conosco, o recado da Ecocria. Em um minuto apresento a nossa convidada no Nossa Unesc de hoje. Não saia daí. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. É isso aí, estamos de volta com o Nossa Unesc aqui na nossa Universidade Comunitária. Bem, o programa de hoje vai apresentar em detalhes o projeto de extensão Escola de Pais e Filhos, diálogos entre universidade, escola e comunidade. Para falar a respeito, tenho a satisfação de receber aqui a professora Fabiane Ferraz, que é do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da Unesc. Então, professora, o que dizer desse projeto? Nos apresente, o que ele já fez até agora, o que ele se propõe. Obrigado pela presença aqui. Obrigada, Denis, pelo convite, por estar aqui com vocês, podendo falar desse projeto que, na verdade, não é meu, é uma construção coletiva e que, dentro do seu histórico, eu acredito muito que nós precisamos sempre lembrar quem, de fato, constrói os processos na sua origem, na sua gênese. Então, esse projeto, em verdade, ele iniciou no curso de enfermagem, em 2009, pelas mãos da nossa atual reitora, Luciane Sereta, a partir do momento em que ele teve um primeiro movimento, uma primeira construção de levar, por meio de uma disciplina, os alunos para dentro da comunidade. E isso acabou ficando dentro dessa ordem lá na então, unidade de saúde na nossa Unasal antiga. E aí, quando eu chego nessa instituição, em 2013, a então diretora da unidade de saúde da Unasal, ela me convida a estar conhecendo os projetos de extensão que essa instituição desenvolvia. E aí, dentro dessa perspectiva, uma colega, então, havia assumido esse projeto dentro da Unasal, porém, ela era da área da gestão.
Franciele Gava era nossa docente aqui, já foi secretária de saúde aqui de Criciúma, e em época ela era docente, e eu entrei numa disciplina que trabalha até hoje em relação a isso, a disciplina de Integralidade de Saúde Coletiva 1 e Seminário Integrativo 2, e aí ela me convidou para fazer parte do projeto, porque ela estava coordenando esse projeto e gostaria de entender melhor como é que a gente poderia construir essa relação. E aí eu disse, não, para mim vai ser um prazer trabalhar com você, e assim começamos a construir uma primeira versão dessa nova estrutura do projeto. Aí ele foi para dentro da disciplina, já o que eu chamava então, em 2014, 2015, de um ensaio de curricularização da extensão, e aí a gente desenvolveu as atividades junto a uma escola, em época, no território Paulo Freire já, e a gente desenvolveu no José Coutinho Portela, fomos muito bem recebidos, e construímos esse movimento com a comunidade. Né? Em época a gente fazia encontros mensais com os pais, exclusivamente, e aí nós percebíamos que nós não tínhamos muita adesão, porque os pais não tinham com quem deixar os seus filhos à noite. Os encontros eram à noite, e aí nós, numa segunda versão, no que a gente concorreu ao território Paulo Freire, né, e a gente teve a primeira edição do projeto, nós percebíamos essa dificuldade, então, da adesão aos pais. Na segunda edição, em 2016, do projeto, houve uma estrutura indutora da universidade de nós nos aproximarmos com outros cursos. E aí, a partir dessa grande primeira versão que nós criamos só na enfermagem, então eu percebi que era necessário, de repente, me aproximar do curso de pedagogia e de direito, porque vinham muitas perguntas relacionadas a esses temas. Aí eu convidei, em época, a professora Gisele, que é a coordenadora do curso de pedagogia, e a professora Renise, que é do direito, para nós compormos uma nova versão do projeto. E assim o fizemos. O mesmo projeto foi ampliado? O mesmo projeto foi ampliado numa segunda edição dentro do próprio território Paulo Freire. E aí elas entraram conosco dentro do projeto, estruturamos essa versão, a professora Franciele Gava saiu, em época ela estava gestante, e me pediu para mim assumir a coordenação do projeto, então, e ela ficaria como membro participante. E assim nós construímos, então, eu assumi a coordenação do projeto naquele momento, e aí fomos redesenhando essa proposta. Redesenhamos curso de pedagogia, curso de direito, curso de enfermagem, residência multiprofissional e mestrado, porque daí já nessa segunda edição o nosso mestrado havia tido já a primeira turma. Então a gente envolveu todos esses entes acadêmicos para estar dentro das escolas. E aí na segunda edição nós já ampliamos para 3 escolas. E aí nós participamos sempre dentro da estrutura, o projeto, desde esta versão, tem 3 grandes eixos dentro do projeto. O primeiro eixo, a gente trabalha justamente com essa questão de pais, filhos e responsáveis e comunidade escolar. Nós, período pré-pandêmico, íamos uma vez por mês em cada escola, então a gente acabava passando o mês, né, uma vez por semana passando em todas as escolas, num horário definido e pactuado com essas escolas e com os pais, geralmente à noite, e aí eu trouxe justamente da primeira versão as avaliações, né, porque a gente constrói assim as coisas, né, a gente precisa de uma grande versão para começar a melhorar os processos. E aí eu trazendo para o grupo todo que trabalhou sempre conosco, e aí a professora Gisele, ela disse assim, tá, Fabi, então talvez não é escola de pais, porque se os pais não estão conseguindo uma adesão, porque não tem como trazer os filhos, e se a gente bolasse uma escola de pais e filhos? E assim então que a gente cria um novo nome, uma nova roupagem para o projeto, e aí a gente acaba acolhendo à noite também as crianças, em que o curso de pedagogia, então, ficava em uma sala com as crianças, desenvolvendo atividades relacionadas ao tema daquela noite, e aí, né, ou o direito, ou o pessoal todo da residência, ou do mestrado, conforme era o tema que era da noite,
a gente trabalhava na outra sala com os pais responsáveis. Então, daí a gente passou o projeto a essa denominação, porque, na verdade, vinham para dentro das escolas a família como um todo. E nós dividimos, por quê? Porque às vezes era questões de direito que trabalhávamos, daí, para não expor as crianças a essa situação, a gente dividia o processo. E na prática, o que se oferece hoje em dia na rotina ali, no contato dos encontros? O que está... Daí eu queria até andar um pouquinho mais para mim estar te situando, né, e situando quem está nos ouvindo, porque atualmente nós estamos num período pandêmico, então atualmente nós tivemos que fazer uma readequação da proposta. Mas ainda dentro dessa construção histórica, então nós desenvolvimos esses momentos com os pais numa lógica freiriana, numa lógica de diálogo, porque nós estamos dentro do território Paulo Freire, então nosso referencial é freiriano, justamente numa lógica de apresentar informações, compreender o que essas pessoas já têm de conhecimento e compartilhar essas orientações. Então, nós fazíamos esses encontros à noite, uma vez na semana, dentro das escolas. Os pais traziam as dúvidas, nós, com o conhecimento que tínhamos aqui, buscávamos esclarecer e trocar informações sobre os mais variados temas que vinham da comunidade. Aspectos de questões de direito, né, de família, de direito em geral, ou realmente aspectos da relação, que você acabou de dizer aí que é o título, né, a relação pais e filhos. Então a gente trazia o pessoal da psicologia para conversar sobre isso. Aspectos da saúde bucal da criança, porque daí os pais não sabiam muito como trabalhar isso, ou dos pais porque tinham idosos em casa, levávamos o pessoal da odonto que conseguia conversar sobre isso. Então sempre teve essa relação a partir da necessidade que aquela comunidade, e não é o mesmo em cada escola. Cada escola poderia demandar questões diferentes e a gente iria estar atendendo com esse grupo que estava conosco dentro do projeto, as ações. E assim, desenvolvimos o que eu chamava do primeiro pé do projeto, porque daí nós temos o segundo e o terceiro, que a gente chama momentos do mesmo projeto, tudo isso simultaneamente acontecendo. O segundo momento era esse que, numa primeira versão, eu fazia com os acadêmicos de enfermagem. Então, daí nós todos fazíamos uma vez por semana esses encontros dentro das escolas. Um segundo momento que acontecia semestralmente, então os acadêmicos de enfermagem também iam conhecer a realidade, mas daí dos escolares, com os professores, e eles buscavam saber as necessidades que esses escolares estavam tendo, conheciam essa realidade da escola, iam fazer uma visita, conversavam com a equipe diretiva, com professores, reconheciam de acordo com quantos grupos eu estivesse naquela turma, se eu estivesse com 4, com 5 ou com 6 grupos de acadêmicos, nós elaborávamos projetos para atender essas demandas. E aí construímos projetos de educação e saúde, e uma tarde toda, ou uma manhã toda, depende como fosse a necessidade da escola, nós íamos para dentro da escola desenvolver ações relacionadas a isso com os escolares. Então, desde a segunda edição, a gente construiu esses 2 eixos e um terceiro eixo, especificamente relacionado ao curso de pedagogia, que nós construímos uma correlação de formação continuada para os professores e equipe diretiva. E aí isso, por vezes, o pessoal da pedagogia ia para dentro das escolas, nas reuniões que aconteciam de inícios de semestre, essas reuniões para passar uma orientação, organizar a partir do que eles necessitavam, ou traziam os professores aqui para dentro da Unesc para fazer formação com eles aqui nesse espaço. Então, essas 3 grandes eixos, desde a segunda edição do projeto, nós organizamos eles simultaneamente. Eles acontecem ao longo de todo o semestre, de todo o ano letivo do projeto. Então, nós tivemos esse movimento a partir de 2016, na terceira edição do projeto de 2018,
para além do curso de enfermagem, direito e pedagogia, daí nós oficialmente incluímos o curso de artes visuais no projeto e o curso de psicologia, mais dentro de uma construção de cultura de paz. Então eu fui atrás de uma professora, que é a Helenice, que trabalha esse construto da cultura de paz, porque isso a escola nos demandou. Ela disse: Fábio, nós precisamos estar movimentando esse aspecto junto aos escolares. Então a gente construiu isso numa terceira edição. E aí trabalhamos esses 3 eixos na terceira edição dentro dessa perspectiva. Agora, esse ano, nós concorremos de novo ao edital e aí a gente renova o projeto. Nós estamos indo para a 4ª edição do projeto, já passamos um semestre dentro dessa 4ª edição. E, para além de todos esses cursos que se mantêm, nós ainda somamos, então, o curso de serviço social com a professora Priscila. Então, com a professora Priscila, ela traz, e sempre que eu digo a professora, ela é o representante, claro. Mas sim, com ela traz os acadêmicos, ela traz bolsistas, porque daí eu tenho essa organização dentro do projeto de ter bolsistas desses diferentes cursos também dentro do projeto. Então, nós nos organizamos dentro dessa ordem. Aí, para te responder como é que está atualmente, né? Atualmente, nós ainda estamos atendendo todas as normativas da situação pandêmica. Então, desde 2020.1, nós não deixamos o projeto, nós não paramos o projeto 1 minuto. Nós sempre estivemos em contato com essas... Hoje nós estamos com 4 escolas, atendendo a 4 escolas dentro do território. Nós sempre estivemos em contato com essas escolas, nós temos uma relação muito próxima com a equipe diretiva, com a equipe de professores e uma compreensão dessas necessidades, porque a construção de quem é extensionista, essa é a voga, né? Nós não acharmos coisas, nós temos que entender quais são as necessidades que a comunidade tem e buscar auxiliar, buscar desenvolver ações que possam melhorar essa situação em que elas estão vivenciando, né? Perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa perspectiva, então, no semestre passado, nós fizemos uma inversão. Como nós não podíamos ir para campo para reconhecer, os diretores vieram para as nossas aulas MIT. Então, nós... Desde o ano passado, nós deixamos em stand-by o encontro com os pais, aquele primeiro momento, e o encontro com professores. A gente está desenvolvendo projetos a partir do segundo momento, que é essa atividade com os alunos de graduação. E aí, a nossa instituição, como aqui, né, todos os colegas que de repente estejam nos ouvindo sabem, nós estamos estruturando toda a questão da curricularização da extensão, e esse projeto ele é curricularizado dentro do curso de enfermagem. Então, a gente fazia ensaios, eu brincava assim com os colegas, né? Ao longo de 2015, 16 até 2020, nós fazíamos ensaios nessa natureza, porque naturalmente o projeto estava dentro de 2 disciplinas. E agora, daí, a partir do momento que a instituição assumiu a curricularização da extensão, então, de fato, ele está curricularizado, os alunos recebem o folder que eu lhe mandei, né? Eles recebem no início da disciplina, eles têm a compreensão de que eles fazem parte de um projeto de extensão ao estar dentro da graduação, e aí nós fizemos toda uma organização diferenciada nesse período pandêmico. As diretoras vieram para dentro da sala de aula MIT, nos apresentaram as demandas foram acolhidas por nós, enquanto equipe de projeto, e pelos alunos da segunda fase de enfermagem, e aí a segunda fase continuou se dividindo em grupos, só que o modo de apresentação do que a gente chama produtos de educação em saúde foram diferenciados. Então, nós hoje temos um site que está, né, ali dentro, o Comitê Gestor, que é um site organizado já pela Covid, né, que é um site organizado pelo Programa de Pós-Graduação. Esse material todo
construído ao longo dos 3 semestres está depositado dentro desse espaço. Os alunos construíram desde vídeos, cards. A última, eu não trouxe aqui, a última construção foi um livro infantil sobre como ensinar sobre Covid para as crianças bem pequenininhas, abaixo de 5 anos. Isso tudo, então, está depositado nesse espaço que agora é público, não é só para essas escolas, qualquer escola, qualquer pessoa pode acessar. E aí os alunos, então, construíram materiais das mais diversas ordens, porque como nós não conseguíamos chegar nas famílias para compartilhar essas orientações em específico do período pandêmico que vivemos, nós encontramos esses outros meios de compartilhar. Tudo isso porque os professores e as diretoras nos expressavam que tinham grupos de WhatsApp dos pais que tinham como estar alcançando para eles essas informações. Então nós construímos informações das mais variadas ordens, depois até te convido a conhecer o site, que daí ficou, e aí eu mandava tudo por WhatsApp para essas diretoras. Nós fizemos entregas lá dentro da escola, de um modo formal, mas daí com 1 ou 2 alunos, porque a gente não conseguia levar todos. E assim nós construímos. Os membros do grupo, então, ao invés de ir para dentro das escolas, ficaram comigo orientando os acadêmicos nessa construção. Então a gente dividiu como se fossem grupos de tutoria para conseguir fazer a orientação para os acadêmicos, e eles construíram então produtos de educação em saúde a fim de alcançar para as escolas e as escolas poderem compartilhar informações seguras, informações que não são fakes, que são construções, e em especial com uma linguagem muito apropriada para aquele público. Então a gente também cuidou isso nas construções que foram feitas dentro do projeto. Bacana. Esse, gente, é o projeto de extensão Escola de Pais e Filhos, diálogos entre universidade, escola e comunidade. Professora, quero agradecer a sua presença aqui, parabéns pela iniciativa, pelo projeto e muito obrigado. Obrigada a você pelo espaço. Imagina, a professora Fabiane Ferraz conversou conosco do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva. Vamos fazer um intervalo aqui no nosso Unesc. No retorno a gente traz os destaques finais da edição de hoje do programa, que traz as boas notícias da nossa universidade comunitária. Continue conosco, já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para o Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece.
De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. E agora nós vamos à nossa redação da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa, com a Maga Estopassoli, que tem informação sobre um ranking recente que foi publicado por uma entidade internacional e que apontou pesquisadores mais influentes. E na América Latina, a Unesc pontuou muito bem. Detalhes aí, Maga. Olha só essa notícia. A excelência da Unesc foi reconhecida no ID Scientific Index, um sistema de aferição do potencial de pesquisadores de todo o mundo. Os índices divulgados apontam que a Unesc tem 11 entre os 10 mil cientistas mais influentes da América Latina. Entre as 456 instituições do continente que aparecem no ranking, a Unesc está em 106º lugar. A reitora Luciane Sereta classificou o resultado como fantástico e disse que isso confirma o apoio da Unesc enquanto universidade comunitária de um modo muito significativo à produção científica. Entre os 11 pesquisadores da Unesc colocados no grupo dos 10 mil mais influentes da América Latina, o professor Felipe Dalpisol, do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, é o melhor colocado. Ele aparece em 102º lugar entre os pesquisadores brasileiros. A lista completa dos demais professores da Unesc que fazem parte dessa incrível lista dos 10 mil mais influentes da América Latina, você confere no nosso site em noticias.unesc.net. Obrigado, Maga. Uma bela notícia para encerrar o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Até a próxima com mais boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Até lá, tchau.